Olá, eu sou Giacomo. Tudo bem com você? Nessa aula nós vamos fazer um exercício especial usando a regra do produto para derivações. Nós vamos derivar uma função que é escrita pelo produto de duas outras funções. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? O esquema é o seguinte. Nós temos aqui que derivar essa função. Y igual a x² vezes seno de x. Então eu tenho um produto de duas funções. Eu quero obter a derivada. Para isso, você vai usar o quê? A regra do produto para a derivação, né? A regra da derivada de um produto. E qual é a regra? Você viu no vídeo anterior que quando eu tenho um produto de duas funções, u e v, a derivada dessa função vai ser o seguinte, derivamos aqui a função y, vai ser a derivada de u vezes a função v, mais u vezes a derivada de v. Então você deriva a função u e multiplica pela função v. Soma com a função u vezes a derivada de v. Ou ainda, você deriva a primeira, mantém a segunda. E soma com a primeira vezes a derivada da segunda. E nós vamos então trabalhar aí. Vamos pegar essa função e vamos derivar de maneira bem organizada, separando cada função. Depois a gente vai de um jeito mais direto, beleza? Vamos fazer de duas formas aqui. Vamos começar, O importante é você bater o olho aqui de cara e perceber então que você tem aqui uma função u vezes uma função v. Então aqui, essa é a função u, essa é a função v. E quando você fizer a derivada aqui, quando você derivar, você vai obter justamente essa regrinha, que é o quê? Você coloca u e v mais u e v, só que daí você deriva a primeira, mantém a segunda, mantém a primeira e deriva a segunda. Agora vamos organizar isso. Vamos pegar e colocar a função u e sua derivada. Então nós temos aqui, a função u é a função, vem comigo, x². É a função x², beleza? A função v é a função seno de x. Pronto. Aí nós vamos fazer agora as derivadas, porque pela regra você vai precisar tanto a derivada da primeira como a derivada da segunda. Então nós vamos aqui, derivar essas funçõezinhas. Então você vai ter aqui o u, você vai ter v. Na verdade você tem o quê? A derivada, né? U' e v'. Qual é a derivada de x²? É a regra da potência. O expoente 4, né? Ele desce e lá em cima você subtrai 1. Então aqui ficou fácil. Vai ficar o quê? 4 vezes x elevado a terceiro. O 4 desceu e eu subtraí 1. E a derivada do seno qual é? Cosseno. Então a derivada do seno é cosseno de x. Com essas derivadas aí, agora você monta essa função. Escrevendo aqui a funçãozinha, você tem y', derivada de u, 4x², vezes, agora mantém a função v. A função v é seno de x. Ou você vai olhando ali. Aí você faz mais a função u. A função u é x². Beleza? Vezes agora a função derivada de v, v'. E v' nós sabemos que é cosseno de x, vezes cosseno de x. Pronto, derivamos. Aqui está a derivada. Só que tem um detalhe. Tem muitos exercícios onde você faz e você vai procurar a resposta, ou você tem que trabalhar ainda a questão, e você precisa fazer algumas simplificações. Então esse tipo de resposta, muitas vezes a gente coloca termos em evidência, a gente escreve de um jeito diferente. E aqui é possível. Veja só, aqui eu tenho 4x², eu tenho x², o x está nesse primeiro membro e nesse segundo membro. Então eu vou colocar aqui o x em evidência. Eu vou fazer o seguinte, a derivada é, esse x² eu vou colocar em evidência aqui. x², que multiplica, abre parênteses. Agora você pega o bloco e divide por x². Divide pelo aquele cara que você colocou em evidência.
Você vai fazer aqui esse bloco dividido por x à terceira, ó. X à terceira cancela com x à terceira, vai sobrar 4, que multiplica seno de x. Desse pedaço aqui. Agora mais. Agora você pega esse bloco aqui e divide por x à terceira. Então você faz, ó, x à quarta dividido por x à terceira. Quando você faz x à quarta dividido por x à terceira, você simplesmente cancela esse x à terceira com esse expoente 4 e aqui vai sobrar 1. Ou ainda você pode pensar assim, ó, x, divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os seus expoentes. Ó, 4 menos 3. 4 menos 3, aqui você obtém x elevado à primeira. Ou seja, x à quarta dividido por x à terceira dá x à primeira ou simplesmente x. Então aqui você vai colocar x que multiplica o cosseno de x. Pronto. Dessa forma você colocou esse termo em evidência. É fundamental fazer isso, colocar ele em evidência? Não necessariamente. Vai depender de como você está trabalhando, qual é a resposta que você espera, ou até como o seu professor gostaria de ver a sua resposta. Mas aqui já tenho a derivada, e se você trabalhar um pouquinho mais, você chega nisso. E como eu disse para você, vamos pegar agora essa mesma função e vamos derivar de um jeito um pouco mais direto, usando a regra de cara. Então, se você já está treinado, se você já está treinado a fazer essa derivada pela regra do produto, você pode fazer assim, ó. Eu tenho aqui, vamos dividir aqui, ó. Vou dividir a lousa para separar bem aqui para você, ó. Vamos colocar um segundo modo. Então aqui, eu vou colocar aqui, ó, outro modo. Na verdade, é uma outra representação só dessa derivada. Você tem aqui, ó, y igual a x à quarta vezes seno de x. E aí você vem aqui, ó, se você já está craque com as derivadas, você faz o seguinte, ó, eu vou derivar. Então você vem aqui e escreve assim, ó, y igual. Você vai escrever x à quarta, só que eu vou colocar entre parênteses e vou colocar o símbolo. Tem muitos professores que não gostam disso, mas ajuda a fazer também, ó. Eu vou derivar essa função, sabendo que esse símbolo aqui representa a derivada. E vou multiplicar pela outra função. Vou multiplicar aqui por seno de x. Daí você faz o quê? Seno de x. Daí você vem aqui e faz mais. Agora você repete a função, ó, x à quarta vezes. E coloca entre parênteses o seno de x. E aí você vem agora aqui e coloca o símbolo de derivada aqui. Então olha só, eu faço a derivada da primeira vezes a segunda função, sem derivar, mais a primeira vezes a derivada da segunda função. Eu faço isso. Então sai direto, sem separar em U e V, sem fazer dessa forma aí, separando todos os pedaços. Agora você vai e deriva. O trabalho no fundo é o mesmo, você tem que saber derivar essas funçõezinhas. Então olha lá, ó, a derivada é o quê? 4x à terceira vezes seno de x mais x à quarta vezes o cosseno de x. Pronto. E aí colocando em evidência também, ó, de novo, o x à terceira vai em evidência, você pega esse bloco, divide por x à terceira, dá 4 seno de x e soma x à quarta dividido por x à terceira vai dar x vezes o cosseno de x. Naturalmente, a mesma resposta que você tem aqui em cima. Ou assim, tanto faz. Beleza? Gostou? Agora, vem para o próximo vídeo que eu vou derivar uma função mais especial ainda, usando a mesma regra. Eu te espero. E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe. E no site tem bastante conteúdo extra. Um grande abraço e até a próxima!